Te recordamos que deben permanecer sentados con su cinturón de seguridad abrochado. Muchas gracias. Bom, e aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, a ideia desse vídeo é mostrar aí um pouquinho do que eu vivi no Chile. Geralmente quando eu faço os vídeos de viagem, eu faço tudo lá durante a viagem e nunca mostro, nunca deixo nada para gravar aqui em casa. Mas dessa vez eu não tive muita opção. Como eu tô sem câmera, se você quer saber um pouquinho mais dessa história, só assistir esse vídeo aqui onde eu explico um pouquinho de tudo que aconteceu. Mas basicamente eu tô sem câmera, e aí a ideia de ter ido pro Chile sem câmera não dava para fazer um vídeo como geralmente eu faço, porque eu só levei o celular, o drone e a GoPro. Mas assim, não dá para fazer o vídeo do formato que eu faço com esses equipamentos. O celular praticamente me salvou aí, mas o difícil de gravar com o celular é que a bateria fica muito complicada, gasta muita bateria para gravar com o celular, e geralmente quando a gente está viajando a gente sai de dia e volta à noite, então não dá para ficar carregando toda hora. Então eu registrei ali um pouco, e o celular ainda tem limitações para o estilo de vídeo que eu gosto de fazer. Mas o drone eu usei e abusei em todo lugar que eu podia, inclusive por isso eu consegui fazer esse vídeo. Na verdade eu registrei essa viagem sem saber se ela ia se transformar num vídeo ou não. Acho que se eu não tivesse o canal, de qualquer forma eu ia gravar, porque eu gosto de gravar meus conteúdos, mas como eu tinha o canal, eu também tinha uma motivação extra e eu tentei gravar o máximo ali para depois transformar em vídeo. E que bom que deu certo. Bom, o único motivo de eu ter ido para o Chile, na verdade, é que eu consegui pagar bem barato. Eu paguei R$638 na passagem pela JetSmart, numa promoção que tinha, e eu só decidi e fui por causa do preço, porque valeu muito a pena mesmo. E aí eu passei 5 dias por lá e eu tentei ao máximo aproveitar esses 5 dias e curtir o máximo de lugares que eu poderia ali dentro do que estava no meu orçamento. Como eu viajo meio low cost, eu vou escolhendo ali os passeios, o dia a dia que eu posso fazer e tentando gastar o mínimo possível, mas sem deixar de viver o que eu quero viver por ali. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei no Chile, como geralmente eu faço em qualquer lugar, é conhecer a cidade, conhecer o centro, dar uma volta ali. Então eu fui, conheci o centro, tomei um café ali na região central, um café padrão, um café com leite, com misto quente. Conheci os museus. No Chile, em Santiago, é muito legal, porque os museus geralmente têm uma entrada não gratuita, porque você tem que fazer uma doação, mas ali com 100 pesos você já consegue entrar e tem muitos museus. Olhar ali, foi isso que eu fiz, olhei um pouquinho das obras. Eu não gosto muito de registrar essa parte, porque eu acho que estraga um pouquinho da experiência, né, ficar mostrando as obras, mas eu conheci vários museus ali, tem muita coisa ali pelo centro. Conheci a Plaza de Armas, vi ali um pouquinho do movimento, a cidade acontecendo, fui no shopping, dei uma olhada nas lojas. Eu gosto também de dar uma olhada em lojas que existem aqui no Brasil e que existem lá. Eu lembro que nesse lugar eu conheci a Sephora e a Decathlon deles, para dar uma olhada ali só nos preços, para entender a lógica de quanto mais ou menos as coisas estão custando ali. Não comprei nada, foi realmente só para conhecer. Tomei um café no Starbucks e assim, basicamente foi isso. Conheci ali um pouquinho de como que é a rotina de Santiago.
Bom, depois desse rolê eu fui lá pro meu hostel. Eu tava ficando no hostel lá em Bela Vista, que é um bairro bem movimentado ali, que é perto da faculdade de Direito que eu tava. O hostel que eu fiquei eu gostei muito, ele tem um preço ok, é um preço bom, e eu achei ele muito confortável. Eu amo hostel onde as camas são confortáveis, tem armário bom e grande para você guardar as coisas. Eu adorei esse hostel. O nome do hostel é Pariuana. Inclusive tem um fato engraçado que quando eu cheguei na imigração, o rapaz me perguntou onde que eu ia ficar, eu falei que eu ia ficar nesse hostel, Pariuana, e ele entendeu que eu falei marihuana, que significa outra coisa, e aí ele fez um sinal assim para mim, eu falei, não, é Pariuana. E esse hostel é muito legal, se você procura um lugar legal e barato para se hospedar em Santiago, eu indico bastante. Ele não tem um custo mais barato, mas ele é um dos mais baratos, e ele fica numa região ali muito legal, onde meio que tudo acontece ali na Bela Vista, onde tem o movimento, você está meio que perto do centro ainda, então é uma região muito legal de ficar. No outro dia, eu já tinha comprado um passeio para o Embalse El Yeso, eu acho que é assim que fala, Embalse El Yeso. Esse passeio, ele é um passeio que está bem conturbado. Para mim, ele era o lugar que eu estava mais interessado de conhecer do Chile, mas eu não sabia de tudo que acontece. Primeira coisa que eu preciso falar, esse passeio não tem sempre, em alguns momentos do ano ele não acontece porque ele fica lá em cima das montanhas e é um trajeto muito perigoso, muito arriscado, acontecem muitos acidentes, inclusive infelizmente já morreram algumas pessoas, então esse passeio ele não acontece sempre como eu imaginava. Segundo, ele não é tão caro, tá? Acho que eu paguei uns 120 lá e eu fiz tudo pela Curtindo Chile, que é uma agência de viagens lá do Chile, mas existem várias outras, não estou indicando aqui porque eu estou recebendo alguma coisa, mas eu só fiz por essa mesmo, mas existem várias outras semelhantes e os preços são mais ou menos o mesmo. Eu adorei essa que eu fiz, principalmente por causa do guia, o Jesus, que foi maravilhoso. Ele transformou a experiência ali numa experiência muito melhor. Mas esse passeio específico eu tinha muita expectativa para esse lugar. Esse lugar é aquele, vocês vão ver aqui no vídeo, vocês vão entender. É aquele lugar que aparece aquelas imagens lindas do Chile e eu queria muito conhecer esse lugar. Só que eu me frustrei um pouquinho, porque eu passei de dia todo, mas o tempo que a gente ficou lá, eu acho que deu uns 15 a 20 minutos. Então assim, foi bem frustrante essa parte. Porque a gente faz a viagem, aí tem um piquenique incluso, aliás, mas primeiro a gente sai de Santiago, passa num lugar, que é onde inclusive a gente vai fazer o piquenique no final do dia, e nesse lugar ali você tem a opção de comprar um café, tomar um café, comer alguma coisa, alugar roupas de frio, que eles recomendam que alugue-se, porque lá na montanha onde a gente vai conhecer o Embalse, é bem frio, é bem gelado, inclusive eu aluguei um casaco, e realmente fez bastante diferença, e aí de lá a gente segue para o passeio do Embalse. Quando chega lá no Embalse, eu achei que a gente ia ficar um bom tempo, mas na verdade a gente chegou, ele desce todo mundo da van, e aí ele manda fazer uma fila porque ele já sabe exatamente onde é o ponto onde a foto vai ficar melhor. E as pessoas ficam lá e vão tirando suas fotos em ordem. Só isso, depois a gente foi embora. Eu fiquei um pouco frustrado com essa questão, porque eu queria curtir mais, explorar mais, ver mais, apesar de que estava bem frio, mas eu achei que foi muito rápido. Ainda bem que eu tive uma boa sacada. Eu deixei as pessoas irem tirando as suas fotos na fila e subi o drone. E registrei as imagens pelo drone, que ficaram lindas. Mas depois eu fiquei como se fosse o último da fila, depois eu tirei a minha foto, só isso, depois a gente já veio embora, inclusive eu fui o último. E aí vocês vão ver aqui nas imagens que é um lugar muito lindo, mas infelizmente não deu para registrar muito por causa disso. Foi um passeio muito rápido, e depois de lá a gente seguiu para a volta do piquenique, que aí, graças a Deus, foi uma experiência muito boa, o piquenique foi muito legal, teve umas coisas ali bem gostosas, que é no mesmo lugar onde a gente aluga as roupas, onde a gente passou de manhã, inclusive por isso a gente volta para lá e devolve. Tem um riozinho ali, tem um clima bem legal, a gente trocou bastante ideia ali com o pessoal, foi um momento muito divertido, mas o passeio em si acaba que o Embalse é o menor dos passeios que acontece ali durante o dia. A gente também deu uma parada por outros lugares para tirar umas fotos, ele passa num rancho, ele passa em alguns lugares, dá umas pausas, acho que para o dia render ali, porque tipo 15, 20 minutos só do passeio não ia ser suficiente para um passeio de dia todo. Mas eu achei bem frustrante por isso. Mas nem por isso deixou de ser um passeio bem legal. Eu amei conhecer o Embalse ali, é um dos lugares que eu estava mais interessado de conhecer. E ali, conforme o sol muda, vai mudando as cores ali do rio, vai mudando ali as cores da montanha. Assim, é um lugar deslumbrante. A visão de tudo aquilo é muito lindo. Dá só uma olhada como foi conhecer um pouquinho do Embalse para você ver.
e se o Chile tem um ponto turístico principal, eu acho que é o Sky Costaneira. Sempre que você vê imagens do Chile, ele geralmente está por lá, e eu tinha que conhecer esse lugar. Eu estava mas eu estava relativamente perto do Sky Costaneira, então eu fui lá algumas vezes, fiz algumas imagens do drone, conheci o Sky. O passeio por lá custou 118 o ticket, isso no ano passado. Sim, não é tão caro, mas não deixa de ser um mirante, como qualquer mirante de outra cidade. O prédio é bem bonito, dá para você ver a cidade do alto, tem uma vista ali muito bonita, mas é geralmente como qualquer outro mirante. Eu acho que eu já estava meio que com a expectativa criada para o que eu ia encontrar ali, então não fugiu muito disso. É muito cheio, tem bastante turista, é muito difícil você conseguir espaço para tirar foto, e o que você vai conseguir curtir ali é ver a cidade do alto. Tem uma música ao vivo lá também que tocava bastante, estava sempre tocando. São basicamente 2 andares que você tem acesso, tem um café, que você pode pegar alguma coisa ali, você pode tirar foto, eles vendem souvenirs, mas é isso, basicamente é isso. Eu fiquei ali, vi o pôr do sol, tentei olhar um pouquinho ao redor do Chile ali por cima, e eu acho que eu gostei muito mais de fazer as imagens lá de fora, durante o pôr do sol, do que ver lá de dentro, que eu acho que você fica meio preso ali com aquele monte de turistas. Mas assim, é uma escolha. Eu acho que valeu a pena, porque eu sempre gosto de ver mirantes, mas apesar de tudo, eu não diria que é um passeio obrigatório. Se você tiver a oportunidade de conhecer, conheça, mas se não for muito a sua vibe, ok, dá para você viver sem. Bom, quando eu fiz essa viagem, eu não tinha planos de ir para o Vale Nevado. Uma porque eu viajei em outubro e geralmente a temporada de neve acaba antes, e outra porque é um passeio muito caro. Só que quando eu fui para o Embalse, eu gostei muito do guia Jesus ali, da Curtindo Chile, e de todo o passeio ali como um todo. Apesar de eu ter me frustrado muito com o passeio do Embalse, eu achei muito legal a vibe de todo o resto. E aí eles falaram do Vale Nevado, Jesus indicou o Vale Nevado, ele comentou, e aí eu pensei, por que não? Ia ser um custo que eu não estava muito preparado para gastar, mas eu achei que ia valer muito a pena, porque eu sempre tive vontade de fazer snow, sempre foi um sonho, sempre foi uma vontade, mas não estava muito programado para essa viagem. Mas que bom que deu certo. Como era uma baixa temporada, eu paguei muito barato. O passeio foi mais ou menos 120, o trajeto, né, que é pela Curtindo Chile, que eles levam você até lá, mas aí você tem que comprar o ticket lá, que eu paguei muito barato, porque estava em baixa temporada, que já é a temporada que não tem mais neve, então eu acho que eu paguei uns R$30, mas não é esse preço geralmente, o que é muito caro. O snow ski é um esporte muito caro de se praticar, mas como eu estava em baixa temporada, eu tive uns custos menores ali. O que é muito caro é o aluguel das roupas, o aluguel do esqui. Você tem que alugar basicamente muita coisa, então isso encarece bastante. Mas como era uma experiência que eu queria muito viver, eu fui de cabeça, fiz esse esforço e valeu muito a pena.
Nossa, tem sido uma experiência muito interessante, mas é muito difícil. But these walls for talk, they tell me to swim good. No boat I float better than he would, but you flirting, we misunderstood. Oh, walls telling me they're full of pain, resentment, need someone to live in them just to believe take shape. Shout out to the birds, the girls say. Bom, seguindo viagem, eu fiquei mais ou menos ali 5 dias no Chile e eu tentei ao máximo aproveitar esses 5 dias no máximo de lugares que eu poderia. E teve um lugar ali que eu quase não incluí, mas graças a Deus eu insisti por manter ele, que foi conhecer Viña del Mar e Valparaíso. Essa parte do Chile, ela fica lá no litoral do Chile, não é muito longe de Santiago, mas é um passeio que você vai gastar o dia todo para fazer. Mas eu não me arrependo de jeito nenhum de ter ido para lá. Uma, porque eu amo praia, e dois, porque é um passeio que é um pouquinho menos turístico. Dá para você fazer com agências, dá para você fazer de N formas, até de carro, se você quiser alugar um carro e descer para lá, dá. Mas eu fiz no meu modo mais low cost. Então eu fui, peguei o metrô, e aí lá numa das estações que eu não lembro o nome, vou deixar aqui embaixo, eu peguei um ônibus que custou $10, e esse ônibus vai lá para Valparaíso. E aí eu conheci ali um pouquinho de Valparaíso. Eu não achei Valparaíso muito interessante. Tem uma questão ali arquitetônica, tem uma questão ali histórica, mas eu realmente estava mais interessado na parte da praia. Então eu passei muito rápido ali por Valparaíso. Lá em Valparaíso tem uma feira também, você desce ali no meio dessa feira e é uma feira muito bizarra porque ela é muito grande. São muitas e muitas e muitas barracas vendendo de tudo que você possa imaginar. É tipo tudo mesmo, é muito doido assim. Eu passei ali, passeei, dei uma olhada nas coisas, não comprei nada, mas é muito doido porque você encontra de tudo. É meio como se fosse um mercadão assim, a céu aberto, e fica todo mundo vendendo de tudo que você possa imaginar. E aí eu passei ali, conheci um pouquinho, mas logo eu segui para Viña del Mar. E aí eu não sabia como ir para Viña del Mar, então eu perguntei ali, fui me virando, peguei uma perua, e é muito perto, tipo, era 10, 15 minutos você estava em Viña del Mar. E aí lá em Viña del Mar eu me apaixonei por aquele lugar. Então foi ali um dos primeiros momentos da viagem onde eu consegui ver um pouquinho do sol e curtir um pouquinho de uma outra vibe do Chile e que eu acho que valeu muito a pena.
Bom, como eu também sou filho de Deus, eu fui curtir um pouquinho aí da noite de Santiago, né? Bom, quando eu viajo, eu não gosto muito de ficar embalado e curtindo, e gastando dinheiro com noite, por dois motivos. Um, porque geralmente é caro. Dois, porque eu viajo geralmente para o motivo mais turístico. E se eu focar muito nas festas, eu não consigo fazer a parte turística. Por quê? Porque você gasta muito na noite. Em qualquer lugar que você viajar, geralmente em bares, em baladas, as coisas são mais caras. E eu viajo bem low cost, como vocês sabem. E também por conta do tempo, né? Porque às vezes você fica até muito tarde para acordar cedo no outro dia, para fazer um passeio, alguma coisa, acaba não dando muito certo. Mas nem por isso eu não deixo de tomar ali, eu sempre saio, sempre tomo uma cervejinha, sempre vou para algum lugar. Eu não mostro muito disso, mas em Santiago basicamente eu estava ali bem na muvuca, né? O bairro onde eu estava ali, a Bela Vista, era bem no meio da muvuca. Então eu fui nos bares ali, tomei umas cervejas, saí um dia com o pessoal, que eles iam fazer um tour por vários bares, aquele tour onde você passa em vários bares. Eu não fiz completo com eles porque era bem caro, eu achei. Mas eu saí ali um pouquinho com eles, a gente foi eu acho que eu fui no primeiro e no segundo bar, e depois eles iam continuar, e aí eu não quis acompanhar por causa da grana mesmo. E também comi ali à noite, dei uma olhada, e aí eu registrei um pouquinho de alguns momentos que eu achei especiais, que era já tipo no final do rolê. Vocês vão ver que tipo o lugar já tá fechando, mas eu gostei ali dos momentos que eu vi, que eu vivi dessa parte da noite, e eu quis mostrar um pouquinho para vocês de como foi a vibe ali dessa noite do Chile ali que eu presenciei um pouquinho. Uma coisa que eu fiz em Santiago que eu achei muito legal foi conhecer o Cerro São Cristóbal, que estava na minha lista de lugares para conhecer. Basicamente, ele é um mirante, digamos assim, uma montanha, um mirante, que você tem a opção de subir ou descer de duas formas, ou de teleférico ou de funicular, que é aquele bondinho. E aí geralmente você sobe de um e desce do outro para ter as duas vistas. Foi um passeio que eu não registrei tanto, porque eu não pude voar o drone lá, então eu só gravei algumas coisas ali do celular, mas é um passeio que eu recomendo muito. Ele não é muito caro, você compra os tickets lá mesmo, você vai gastar aí uns R$50 mais ou menos, e é um passeio muito legal. A vista do teleférico é muito linda, é bem alta, é bem bonita, você vê a cidade ali de uma forma bem bonita. E eu optei por subir de teleférico e descer de funicular, porque eu acho que a vista é melhor. E lá em cima você tem a opção de dar uma vista pela cidade, tirar suas fotos, de conhecer ali um pouquinho o mirante. Basicamente a minha trip pelo Chile foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um formato um pouquinho diferente. Eu sempre quis gravar nesse formato também, contando um pouquinho e mostrando um pouquinho das imagens, mas confesso que não foi nada programado para que isso acontecesse. Isso só aconteceu porque realmente estou sem câmera, então tudo que eu gravei basicamente foi do drone ou do celular, e a GoPro ali eu usei basicamente só pelo esqui, só para fazer o snow ali. Na verdade eu fiz snow, mas esqui também serve para esse tipo de tema.
E foi isso. Meu muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Assiste os outros vídeos do canal, dá uma força. Eu tô voltando com o canal, vou postar mais vídeos aí, vai ter bastante conteúdos. Se você quer entender um pouquinho de tudo que aconteceu e do porquê o canal teve meio que uma pausa ali, assiste esse vídeo aqui e assiste outros vídeos para dar uma força para mim. Eu prometo que você não vai se arrepender, tem muito conteúdo legal. E é isso, se inscreve no canal para me dar uma força e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre.